Olá! O Edição Extra, mais do que nunca, traz esclarecimentos sobre o combate ao coronavírus em Santa Catarina, a partir das óticas do Legislativo, que já tomou uma série de medidas para enfrentamento da crise, da pandemia mundial, como também de todas as outras questões que envolvem o poder público em Santa Catarina. Em respeito a você, telespectador, neste apresentador não está usando equipamento de proteção individual, mas todos os nossos colegas, como vocês podem ver nessas imagens nos bastidores, estão com os seus EPIs. E é a nossa sugestão que você também, ao sair à rua, ter contato com mais pessoas, também use máscara e outros tipos de proteção, como o álcool em gel. Nosso assunto, o coronavírus, terá dois claros assuntos abordados hoje: o impacto na economia e o impacto político. Para isso, nós trouxemos a economista, a doutora Janine Alves, e também o jornalista da Acaerte, Guido Schwartzman. É com eles que nós vamos debater esses diversos assuntos e eu pergunto diretamente a Janine Alves, uma colega de muito tempo, né? Trabalhamos juntos, militamos juntos já nos tempos de RBS. Janine, o governo parece ter demorado para tomar algumas medidas de proteção. Estou falando do governo de Santa Catarina, proteção ao empreendedor, ao setor produtivo, tanto o setor varejista quanto o setor industrial, mas a Assembleia tomou essa dianteira. O que falta para proteger o capital em Santa Catarina num momento tão crítico, o que significa também proteção de empregos? Roberto, eu acho que é o momento de se unir esforços no mesmo sentido. Para o governo, falta um pouco de experiência de fato e o que a Assembleia se apropria, até porque as pessoas que circulam hoje na Assembleia têm muito mais experiência de governo, de ações a serem implementadas nesse momento. O que a gente precisa é de um esforço conjunto, juntar essa experiência com a necessidade que o governo tem de implementação de ações. Eu acredito que o melhor caminho ainda é ouvir os setores e saber exatamente o que fazer. Certamente, de todas as medidas, o que se precisa não é só a medida, mas a agilidade para que ela chegue na ponta. Porque hoje a gente sabe que a gente vive um momento de grande aceleração digital mesmo, né? A burocracia não tem vez nessa pandemia, porque uma ação demora 1, 2 dias, o prejuízo é ainda maior. Então, o que a gente tem que pegar é o seguinte: unir os esforços, tanto da Assembleia quanto do governo do Estado, técnicos, para que a gente consiga sair da melhor forma possível desse problema. O que a gente vê hoje é que alguns embates, inclusive, eles já vislumbram o cenário político futuro, e não é o momento agora de se pensar nisso. Essa era Porque o problema é muito grave. A pergunta que eu faria para o Guido: não há utilização política desse grave momento que a gente usa por alguns setores, eu não estou falando só dentro da Assembleia Legislativa, de alguns setores da sociedade que neste momento não estão identificando, talvez, o grau de gravidade do assunto, Guido? Oi, Roberto, oi, Janine, oi a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui novamente com vocês na edição extra, dessa vez de forma remota, né, consciente, dado o contexto que a gente está vivendo. Eu acho que você tem total razão, né, Roberto? De fato, há um uso político nesse momento por vários segmentos, né? Não é só pelos políticos em si, ou seja, não é só por aquele político tradicional, né, seja ele do legislativo, do executivo, mas também de segmentos de classe que às vezes se apropriam e se aproveitam no momento para utilizar as brechas ou as pautas que estão em debate nesse momento para acabar fazendo com que uma determinada bandeira política ligada a seus interesses pessoais ou setoriais acabe prevalecendo na narrativa, né? A gente tem percebido muito inclusive essa discussão pública sobre quem é que está dominando a narrativa do momento. E eu acho que a Janine ela foi precisa quando ela disse que o que a gente tem que focar nesse momento é o combate ao vírus, em detrimento de todas as consequências que vão existir. Se a gente perder o foco nesse momento, provavelmente os prejuízos políticos, os prejuízos econômicos,
os prejuízos institucionais e sociais vão ser ainda mais de longo prazo se a gente acabar deixando em segundo plano o fator essencial que essa pandemia exige, que é o combate ao vírus e que, infelizmente, uma forma mais eficiente é esse isolamento social bastante radical, vamos dizer assim, né? Nós temos hoje uma realidade mundial que é a quarentena. Dos métodos que a Organização Mundial da Saúde mais avaliza está justamente essa coisa do distanciamento social, que é um pouco diferente do conceito de isolamento em si, né? Mas como explicar para aquele empreendedor, para aquela pessoa que gera empregos, que tem que manter o negócio dele em funcionamento, que ele vai ter que esperar um pouco mais de tempo para poder ter o lucro ou até mesmo ter condições de competir no mercado para conseguir honrar compromissos, entre eles salários. Roberto, eu acredito que a gente tem um cenário no curto prazo de muita negociação. E a melhor maneira de entender o que é economia, enfim, as consequências trágicas de não segurar a disseminação do vírus, inclusive com a flexibilização dessas medidas que a gente está entrando agora essa semana em Santa Catarina, e o perigo de perder o controle da situação. Para quem acompanha o cenário internacional, a gente está vendo aqui do lado, muito perto da América Latina, o estado que está o Equador. Perfeito. Né? Perfeito. Se perdeu o controle, aí de um colapso na área de saúde passa a ser um colapso econômico e um colapso social simultaneamente, e de segurança pública. Então, ampliou N vezes o problema. Então, muitas vezes, para quem já está 2 semanas recluso nas casas, eu vi segundo o Google, Santa Catarina é um dos estados que mais está obedecendo o isolamento social. O que eu diria para o empresário de Santa Catarina, especificamente de Florianópolis, de onde eu vejo, né? A gente tem que começar a pensar de forma local para poder se desvencilhar do problema. A gente precisa que Florianópolis tome a situação adequada, o governo do estado, e se faça um estudo de como pode ser liberado algumas cidades, algumas regiões do estado, para que atue com todos os cuidados, mas que a economia retorne. É pensar de forma local, porque a situação de Florianópolis hoje, que está entre as três principais capitais com o número de casos registrados, né, é uma. Porém, a gente tem vários municípios que não apresentaram nenhum caso até o momento. Sim, a FECAM, inclusive, sugere, a Federação Catarinense de Municípios, que os pequenos municípios tenham o privilégio de voltar à normalidade antes dos grandes centros. É uma medida interessante, né? Porque até na maioria desses pequenos municípios não há sequer um registro da doença, né? Exatamente. É possível continuar dentro dessa normalidade tomando os cuidados. Óbvio que não pode ter circulação de pessoas que venham de áreas contaminadas para esses municípios, porque pode colocar em risco essa situação. Mas, em não havendo esse risco, eu acredito que é uma coisa que se bate tanto há tantos anos, né? Essa propriedade do prefeito conhecer a própria cidade e saber o que pode ser feito, desprovido de interesse político, que é o que a gente vai... É um critério bastante condenável, até porque a gente não sabe até que ponto os prefeitos ou alguns prefeitos vão ter o discernimento político de atuação nesse momento, né? Porque a gente sabe que, às vezes, para proteger um setor econômico, é possível esconder um caso ou omitir durante um pouco mais de tempo. Infelizmente, a gente está num país com uma estrutura que não nos permite ter acesso completo à informação, porque faltam testes de averiguação da doença. Exatamente. A gente sabe que os números são muito abaixo do que está acontecendo na realidade, né? E aqui um voto de confiança para o governo do estado, que desde nos últimos 8 dias evita lançar qualquer tipo de informação sobre suspeitas de casos. Não fala mais, porque assume a informação de que não tem como chegar a um número ideal. Então pode dar, em determinado momento, aquele engano ou aquela informação equivocada de que o número de casos está diminuindo, quando na realidade não se tem controle do número de novos casos, né? Isso é responsabilidade. Nós estamos falando aqui de um assunto chamado responsabilidade. Guido,
Na cobertura da imprensa, a gente nota, evidentemente, que privilegiar a informação e o serviço. É o caminho correto para se cobrir esse assunto? Olha, Roberto, eu acho que a imprensa, de uma forma geral, no Brasil, tem feito um trabalho excepcional na cobertura do que vem acontecendo com relação à Covid no território nacional. Isso, inclusive, não sou eu que está dizendo só ancorado na minha, vamos dizer assim, percepção pessoal, senão nas próprias percepções das pessoas com relação à cobertura que vem sendo realizada. A Cantar Ibope divulgou uma pesquisa recente em que 79% dos entrevistados afirmaram que acreditam nas informações que estão sendo veiculadas, por exemplo, pela televisão. E a Datafolha, no dia 23 de março, portanto faz 2 semanas, divulgou também uma pesquisa importante que colocava o rádio, a TV e o jornal como protagonistas nesse processo de informação da população acerca das informações da Covid, em geral, que tem dificuldade de geração de conteúdo, né? Então, a gente percebe que as pessoas conscientes dessa necessidade de serviço e informação, como você colocou, Roberto, eles destacam que o rádio, a TV, o jornal, os veículos profissionais, de uma forma geral, feitos por jornalistas profissionais, por pessoas que têm responsabilidade por aquilo que publicam, estão se diferenciando muito nessa percepção do público pelas informações, até porque a gente, na CAERT, tem batido muito nessa questão de que a desinformação, nesse momento, mata, né? A fake news ela é capaz de realmente causar mortes nesse momento, como, por exemplo, algumas que foram divulgadas no início da pandemia, de que vinagre com água quente e mel era capaz de combater o coronavírus ou de prevenir, né? Do contágio, né? Então, assim, a desinformação nesse momento é tão rápida que ela pode te matar, né? Eu li, por exemplo, algumas idiotices, como eu chamo de idiotice, desculpem a expressão, mas é isso mesmo. Cebola, descascar cebola evitaria o contágio com o vírus e ainda higienizaria o lugar. Aí um médico, infectologista, diz, pô, que maravilha, vamos acabar com a limpeza nos hospitais, vamos descascar a cebola e espalhar por todas as alas dos hospitais, né? Embora o assunto seja muito sério, vai ficar um cheiro insuportável, talvez o vírus sobreviva, mas nós certamente não, né? Se referindo aos humanos que estivessem lá dentro. Então, as pessoas que não têm o que fazer, recolham-se, vão assistir um bom filme, vão ler um bom livro, colocar a leitura em dia e parar de disseminar esse tipo. Eu recebo de uns 30, 40 segundos por dia, se é que eu consigo piscar nesse intervalo, novas informações e a maioria delas equivocadas, falsas, sem o menor fundamento científico. E a gente tem que partir para esse lado. Mas agora a gente vai acompanhar a declaração do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, sobre esse grave e delicado momento que não só Santa Catarina, mas o Brasil e o mundo vivem no combate ao coronavírus e também coloca a posição da Assembleia Legislativa, Poder Legislativo de Santa Catarina, sobre este assunto. Vamos acompanhar. A Assembleia está cumprindo o seu papel. Nós estamos de plantão. Qualquer projeto que haja do governo para votar, nós votaremos certamente, imediatamente, em 24 horas, deliberaremos. Os deputados têm dado uma contribuição inestimável nesse momento. As sessões virtuais têm tido a presença dos 40 deputados, o que, sem dúvida nenhuma, é uma demonstração de respeito à população catarinense, de preocupação com a crise e preocupação também com a busca de solução. A ação legislativa tem sido importantíssima nesse combate ao coronavírus. Na realidade, a história do planeta mudou, né? Desde novembro do ano passado, quando a China oficializou a epidemia local, né? Até hoje a gente vê um outro planeta. Às vezes a gente se vê de frente com imagens de filmes de catástrofe, né? Ruas vazias, pessoas desalentadas. Também tem um momento humano disso aí. A economia, essa retração na economia, Janine, ligada ao aspecto que nós estamos num momento delicado também na reconstrução econômica de alguns países.
o Brasil começava a decolar, né? Já estava com a parte da frente do avião apontando para cima. Qual é o cenário que se pode ter agora a partir do combate à Covid-19? Para o Brasil, especificamente, o que a gente observa é o seguinte: existem vários cenários, várias possibilidades, né? Por exemplo, o Banco Central, até agora, foi o que trouxe dados mais reduzidos, ou seja, que o impacto não seria tão grande, que a gente vai passar por uma recessão leve esse ano, mas que o Brasil se recupera no próximo. Eu acredito que num cenário bastante com o pé no chão, de fato, a gente vai passar, sim, por um momento de retração da economia mundial, mas isso também significa uma grande possibilidade de transformação, ou seja, a gente vai ter que averiguar quais são as bases dessa nova ordem econômica internacional, porque a maximização do lucro não deu conta até aqui das desigualdades astronômicas, e que são essas desigualdades que mais vão propagar essas situações de transmissão de vírus. Porque a gente sabe que se questiona muito se o vírus foi fabricado, na realidade não foi, é uma questão natural de hábito de vida, de cultura de um país. Ele está relacionado a um hábito alimentar na China, não a fabricação no laboratório. Há estudos científicos já comprovando isso. Ponto, a gente não precisa mais discutir. Mas essa desigualdade social ela precisa ser discutida, sim. Outra coisa, a gente vê grande possibilidade de transformação no planeta. Esse período onde nós estamos reclusos, o planeta está se recuperando em termos ambientais. Baixou os níveis de poluição em todo o planeta. A camada de ozônio está se recuperando de forma mais acelerada. E o que a gente vê é o seguinte: o próprio questionamento do papel do Estado, porque muitas atividades essenciais hoje estão na mão de iniciativa privada, que tem o objetivo da maximização do lucro, não da preservação da vida. Isso é uma coisa que deve ser questionada, sim. Por exemplo, indústria farmacêutica relacionada à saúde, por que o SUS ganhou esse apelo global como exemplo para outros países? Porque o SUS é que está atuando na ponta no Brasil de uma maneira mais ideal, está nos municípios, está atendendo as populações sem ver a classe de renda de cada um. Simplesmente atende. Outros países já não há o acesso. Por exemplo, por que a estrutura americana não está dando conta? Porque lá o sistema de saúde tem um apego mais... é privatizado. Então, tu dificulta a chegada de algumas pessoas ao atendimento e, consequentemente, a disseminação do vírus é ainda mais rápida. O que a gente precisa observar é o seguinte: se fala tanto em economia criativa e em uma economia mais humanizada, enfim, eu acredito que esse é o momento de se repensar, desde o pequeno negócio, o que eu posso, através do meu negócio instalado no meu bairro, começar a fazer para ter um retorno mais adequado do investimento. Eu posso me inserir, eu tenho que rever como que eu vou me posicionar no mercado mesmo, qual é o meu propósito de estar ali. Os clientes hoje eles são conquistados por um bom atendimento, mas também por estabelecimentos que têm uma boa relação com o meio ambiente e, de forma geral, que possam auxiliar nesse momento de uma maneira mais clara. O que eu vejo, alguns estabelecimentos, não tem problema, a gente vai voltar, porque já tem a questão da preservação, né, do seu funcionário. Outros estão muito assustados, até numa questão de desconhecer a própria realidade. Mas também é uma possibilidade, a gente vê agora a questão do delivery, né? Toda essa gama de empresas que estão se adequando aos aplicativos, às novas tecnologias, contratando funcionários. O que a gente acompanha, supermercado contratando, farmácia tem que contratar. Todos esse foco no mercado necessário agora no momento, ele também movimenta a economia. Tem um movimento que a gente vai ver agora acontecendo de distribuição de renda com esses programas dos governos federais. Por exemplo, no Brasil, vai ser uma injeção de 150 bilhões em pequenas fatias de 600, 1.200 a 1.800 reais na mão de quem não tinha essa renda antes. Você imagina o que essa pessoa vai fazer? Munida do dinheiro, ela vai querer comprar comida, material de higiene, suprir as suas necessidades básicas. Isso movimenta a economia.
Eu sempre penso que a economia ela deve ter há muito tempo já priorizado a valorização do salário mínimo, fazer com que o maior número de pessoas tenham mais acesso a um salário mais adequado, né? Então a gente vai experimentar, sim, a gente vai experimentar essa transformação. Mudam-se os paradigmas, né, da macroeconomia, né? É quase que uma nova realidade que a gente vai conhecer, né? Não é nem enfrentar, é conhecer. Bom, no próximo bloco nós vamos tratar de outros assuntos e até mesmo de uma questão que quase passa batido. Uma polêmica criada em Santa Catarina e que a Assembleia agiu para resolver, foi resolvida lá pelo CONFAS em plena crise do coronavírus. A gente volta já já aqui com Edição Extra. Edição Extra aqui na TVA, mostrando a vocês aspectos, tanto político quanto econômico, do combate ao coronavírus. Me ocorre agora, Janine Alves e Guido Schwartzman, que nós fizemos uma série de observações sobre pontos já de medidas tomadas, mas a gente não chegou ao cerne da questão, que é a volta ao trabalho, a flexibilização do chamado período de quarentena ou até mesmo do isolamento social. Primeiro nós tivemos os bancos, cooperativas de crédito, evidente, agências lotéricas, depois foi a construção civil e toda a cadeia, né? Então não só da montagem como em si, mas também de quem fornece material de construção, e depois vieram os serviços. Mas, na última sexta-feira, perguntei para o governador Carlos Moisés da Silva sobre o transporte coletivo. Quer dizer, a máquina que uniria esses pontos, né? Trabalhador ao local de trabalho, independentemente dele ser autônomo ou não. E ele me disse que essa será a última medida a ser adotada, porque há ainda estudos a serem feitos ou até mesmo o temor de que esta abertura do transporte coletivo provoque, sim, uma onda de contaminação. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Olha, Roberto, peço licença ao Guido para falar na frente. O problema de flexibilizar, se o momento não for adequado, infelizmente a gente pode colocar por terra as 2 últimas semanas que nós passamos em isolamento social. Por quê? Porque Santa Catarina logo na frente, a gente sabe que o número de casos foi reduzido em consequência dessa atitude do governo do estado, que titubeou no início, se vai fazer ou não, enfim, voltou atrás, prorrogou, e agora faz a flexibilização. Óbvio que essas pessoas precisam voltar ao trabalho, só que teria que ter maior margem de segurança. Não há teste o suficiente para comprovar se essa medida é razoável para esse momento. Como seria o ideal, né? Para se flexibilizar, seria necessário fazer teste, como os americanos fizeram, e que mudou até o tom de conversa do próprio presidente, quando ele viu que a situação era muito mais grave. Aliás, o Magnada, né? Magnada, né? Exatamente, porque até então ele estava com dados projetados na falta de teste, sem a confirmação. E Santa Catarina pode estar vivendo esse momento. A gente largou na frente, a nossa situação talvez fosse mais grave se nada tivesse sido feito, felizmente foi, só que agora a gente vai viver esse impasse. Por quê? Estão orientando como os trabalhadores têm que estar no momento do atendimento. Agora, e os consumidores? Aqueles que a gente sabe que continuam indo ao supermercado sem máscara, sem os cuidados básicos, que continuam caminhando como se nada houvesse. Que não respeitaram, né? As filas nos bancos e nas agências lotéricas, né? Essa é a realidade, né? Não respeitar. Tanto que a nossa cultura nunca teve o hábito de usar máscara em ambiente público. Agora a gente tem que ter o hábito e ele tem que vir como lei. As pessoas têm que perceber que é obrigatório, sim. Se não tem acesso às farmácias, tem que aprender a fazer em casa, a improvisar, mas dentro de uma técnica mínima. A gente sabe que o Ministério da Saúde está distribuindo informações de como produzir uma máscara adequada. A própria Universidade Federal de Santa Catarina, no site constam moldes de como fazer e qual material a ser usado, né? Para quem não tem condições financeiras, isso tem que ser suprido com urgência, não é só dar arroz e feijão.
As pessoas têm que também ter um mínimo para se proteger, com kits de higiene, sim, porque elas precisam lavar as mãos, elas precisam usar álcool. Você imagina numa comunidade hoje ter acesso a uma garrafinha de álcool? Essas pessoas não têm. Mal e mal está chegando arroz e feijão. Né? Óbvio que existe um movimento todo muito bacana de solidariedade, tentando levar esses kits de higiene, mas ainda é muito precário. As pessoas precisam se engajar mais. O que eu vejo é o seguinte: eu estou isolada na minha casa com a minha família. O que a gente precisa estar satisfeito, a gente está bem assim, sim. Agora, o que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso fazer para ajudar? Eu preciso me engajar nesse movimento para que a gente tenha uma solução mais rápido possível. Eu tenho que ter responsabilidade também, porque por muitos anos a gente viveu sempre, cabe ao governo, o governo tem que resolver isso ou aquilo. Por exemplo, a gente sabe que muita gente vai ter acesso aos R$600, mas ainda não teve. Semana passada, como é que esse povo estava vivendo? Será que as pessoas se preocuparam de pagar o jardineiro, mesmo sem ele poder fazer o serviço, a manicure, a cabeleireira? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. É a projeção dos serviços que eu uso. Eu fiz isso pessoalmente, tive até certo trabalho, por exemplo, encontrar determinados contatos. Olha, a minha manicure, como é que eu vou fazer para encontrar? Por sorte, ela tinha me adicionado numa rede social, por sorte. Só que eu conheci ela por uma parte do nome. Eu tive que encontrar, vasculhar e conseguir. Realmente ela estava numa situação de dificuldade. E quantas pessoas não estão, né? Quantas não estão? E quantas pessoas, e às vezes pessoas próximas da gente que nos serviram muito até então. Eu acho que tem que ter um pouquinho de sensibilidade agora para se pensar de uma maneira realmente coletiva, solidária. Isso é uma inovação desse sentimento. Eu não vou transferir ao governo uma coisa que eu posso fazer imediatamente, que eu posso botar em prática agora. Eu preciso me movimentar, porque senão, Roberto, eu não consigo ficar trancada na minha casa tranquila. Exato. Eu estou tranquila porque eu entendo as minhas possibilidades, as minhas limitações. Então, ao entender essas duas coisas, eu sei que eu não posso resolver o problema de todos, mas eu posso ajudar a resolver alguns pequenos problemas. Entende? Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa de um novo momento, principalmente na área legislativa e governamental, e do executivo, do judiciário, é pensar não com a vaidade, mas com as necessidades e no porquê de se estar ocupando cada um desses cargos. Né? De uma maneira mais humanitária e menos hipócrita, porque as pessoas se elegem no país inteiro e no mundo inteiro e priorizam educação e saúde. Quando elas chegam ao cargo, o que acontece? Reduz, porque a gente pode ver, o que é utilizado para saúde e educação no país é pouco, o que é utilizado no Estado é pouco, diante das necessidades que a gente tem. Outro exemplo, o que se gasta no mundo de armamento, o que se gasta com saúde. Agora está aí o exemplo. São mais de 3 trilhões de dólares só com armamento. Saúde... E o que adianta o armamento agora se a guerra é contra um inimigo invisível que você não mata com armas? Né? Mas eu acho que eu acredito. Nós chegamos àquele ponto, eu acho que você está sintetizando muito bem, em que o coletivo é muito maior do que o individual. E o coletivo é mostrar para as pessoas que elas podem agir também individualmente de uma maneira proativa e não ficar só no discurso. Escrevi esses dias que discurso não é vacina contra o coronavírus, mas parece que a maioria das pessoas não entendeu isso. Será que chegamos a esse ponto, seu Guido Schwartzman, de ter que repensar até mesmo o nosso jeito de olhar para a política, para a economia de maneira mais reta? Olha, Roberto, eu acho que assim, se tem uma certeza para esse mundo pós-Covid que a gente vai viver, é que a disrupção ela veio para ficar, né? Não tem mais uma zona de conforto no mundo a partir de agora. Essa nova ordem mundial que se impõe é um novo momento de realmente se repensar tudo que a gente vinha fazendo e como a gente vinha fazendo. Eu acho, de fato, que sim, a gente vai ter que ter mais essa sensibilidade coletiva para tudo aquilo que a gente venha fazendo e que vem fazendo. Por outro lado, entendo que essa abertura gradual que está se propondo, principalmente em nível estadual, que é onde a gente consegue discutir com um pouco mais de propriedade, reforçando que aqui eu não sou um especialista da saúde, um observador bem informado, posso me considerar assim,
Entendo que as autoridades estão tentando um retorno gradual às atividades, primeiro, para não estancar completamente a roda econômica, né? Eu acho que a Janine destaca muito bem de que quem pode deve ajudar a sua rede, né? E aí aqui a sua rede não é só a rede familiar, é sua rede de serviços, ou seja, as pessoas com quem você se relacione, com as quais você tinha contratos e compromissos, mantê-los na medida do possível, né? Diante da tua realidade econômica. E, ao mesmo tempo em que se libera essa rede de autônomos para retornar ao trabalho, isso não significa que todos estão autorizados a voltar. Ou seja, quem consegue permanecer em casa, permaneça em casa, né? Ou só saia para fazer o essencial. Não quer dizer que, porque um voltou ao trabalho, que o outro vai poder ir se divertir, ou vai poder voltar a fazer uma atividade ao ar livre, que é uma questão que está muito em debate, até que ponto poder correr na rua prejudica ou não, e as pessoas talvez não acordaram para essa necessidade de dar o bom exemplo. É que se um pode, todos podem. Então, mais ou menos essa corrente coletiva que eu acho que, quando você coloca em pensar coletivamente, seria pensar dessa forma, né? De que eu não posso, porque senão eu vou estar cedendo aos demais também o mesmo direito, quando todos devemos ficar reclusos a fazer o essencial, pelo menos pelos próximos meses, eu acho assim, até que as autoridades gradualmente nos liberem. E para encerrar, Roberto, eu acho que o governo do Estado acerta, eu acho que ele precisa dar um sinal para a economia, que vem pressionando muito no sentido da retomada gradual. Então, é um laboratório, a gente vê como é que essa liberação para os autônomos vai funcionar na nossa curva de contaminação, ao mesmo tempo em que, segundo dizem, né, como não há cura nem vacina para a doença, é necessário que haja vamos dizer assim, uma contaminação responsável da população para que mais pessoas se imunizem, com isso as próprias taxas de contaminação fiquem reduzidas, porque tem mais imunes entre a gente, né? Claro que isso feito de uma forma muito responsável, e talvez liberando o transporte público, uma redução no número de passageiros, num período que seja um pouco mais para frente, numa fiscalização bem criteriosa, a gente consiga manter essa taxa um pouco mais baixa. E outra questão que se fala pouco, mas que também me parece ter um efeito muito positivo, é que as escolas não devem retornar e nem as universidades num espaço de tempo muito curto, que é onde naturalmente há aglomeração muito grande de pessoas. Então, parece que fazendo esses ajustes temporários, a gente consegue ir observando como é que se comporta essa curva de contaminação semana a semana e saber, essa liberação foi excessiva, vamos voltar atrás. Essa deu certo, vamos seguir por aqui. Esse é o ponto, Guido. Esse é o ponto. Esse é o ponto que a Janine também já tinha debatido, porque em algum momento o governo pode retroagir, né? Vai fazer aquela política da distensão, né? Vai abrir e depois retroagir a partir do momento que se coloca. Agora, o coronavírus produziu relativamente um assunto que foi debate aqui na Assembleia Legislativa, onde o Legislativo teve um papel preponderante para assegurar uma questão que podia envolver toda uma cadeia produtiva, que era do agronegócio, a relação direta da cobrança de ICMS sobre defensivos agrícolas e insumos agrícolas também, os agrotóxicos, né? E, de repente, o CONFAS, dona Janine, na sexta-feira, decide que essa prorrogação, que acabaria agora em abril, o tal do convênio 100, né, que autoriza os estados a homologar convênios, né, para a cobrança de ICMS ou a isenção de ICMS sobre esses insumos, vale agora até o dia 31 de dezembro. Então, quer dizer, o coronavírus pelo menos resolveu um problema, né? As soluções vão surgindo, Roberto. A crise para a economia é sempre também uma oportunidade de posicionamento, de novos negócios, que a gente vê assim, hoje, se falar a economia está parada, na realidade, quantas pessoas trabalham de casa? Nas pessoas que eu conheço reclamam que estão trabalhando, inclusive, muito mais do que estariam na empresa. Exato. Né? Então, assim, qual o aprendizado? Né? Por exemplo, ainda há pouco eu falei em solidariedade. Se eu compro uma cesta básica, que é um produto que eu não consumiria normalmente, eu estou fazendo a economia girar também.
O que a gente tem que ver é o seguinte, é se posicionar de maneira coletiva para que a gente consiga voltar, mas com mais segurança, porque a gente já viu o que aconteceu na Itália. As pessoas não confiaram nas recomendações de ficar em casa. Desafiaram o vírus e as autoridades, né? Exatamente. Então, assim, e a gente está falando de um país que é mais desenvolvido do que o Brasil na sua média, certo? Então, a educação aqui, para eu que estudei, enfim, óbvio que eu vou compreender que eu só vou sair de casa em caso de necessidade, mas na média as pessoas vão pelo exemplo, elas agem vendo o que o outro está fazendo. Se o outro sai de casa e vai ao comércio, eu também posso. Se o outro vai caminhar, eu também posso. Entende? É assim, é o exemplo. Se o exemplo não vier de cima, ele não chega na sua própria base. É verdade. Ele não vai ser... O que a gente viu é o seguinte, o trabalho é conscientização. O coronavírus é extremamente perigoso pela velocidade de contaminação. Em uma semana é muito tempo para se ver as consequências de uma atitude. E a gente está vendo agora também, Janine, desculpa interrompê-la, mas isso são os delays, né, dessa nova fase que a gente está vivendo de trabalhar com à distância, né? Nós estamos aqui num programa à distância. A gente está observando agora que não só essa questão do exemplo pega, mas também do fato de você acreditar ou não nas informações das autoridades de saúde pública. De você ter a noção de que enfrentar o vírus é uma política absurda, mas muita gente está fazendo isso por se achar dono de uma informação que não possui. Nem a ciência conseguiu ainda estabelecer todos os parâmetros do vírus. E o principal nesse cômputo é pegar um exemplo solitário, mas um exemplo clássico. Quem viu o comportamento de muitas pessoas, a maioria delas, em filas de banco, embora esteja marcado na calçada, fora e dentro da agência, a distância que as pessoas devem ficar, nas mesmas distâncias e recuos nos supermercados, o que foi aquele verdadeiro enxame de pessoas em agências lotéricas? Sabe que a população não está preparada para se manter ordeira nessa hora, né? E nós temos que temer, nós temos que temer. Nós estamos acompanhando um momento de definição daquela situação que se dizia no início da propagação do vírus e que se tornou verdadeira. A progressão dele é geométrica, não aritmética. Ele vai crescer muito mais a cada infectado. Roberto, eu acho que citou uma coisa muito importante também, que é a questão técnica. Não dá para desacreditar dessas informações técnicas que vêm da ciência, que vêm dos médicos. Não é possível. Por exemplo, o ministro da Saúde, ele se empoderou porque ele é médico também. Ele conhece, a esposa dele é médica e está dentro de hospital tratando doente. Então, além de saber que são as normas de procedimento mais adequadas para o momento, porque não é o que eu quero, o que eu penso que tem que prevalecer, é o que tem que ser feito tecnicamente, olhar para os outros países, ver quais os erros cometidos lá não podem ser cometidos aqui. É uma questão de cenário, a gente usa muito economia, eu vejo o que está acontecendo lá e projeto dentro do meu sistema para saber qual é a melhor decisão que eu tenho para tomar. E hoje, a melhor decisão é informar adequadamente e que as pessoas permaneçam por mais tempo dentro de casa, viabilizando talvez alguns segmentos, porque são essenciais ao funcionamento da economia básica. Qualquer passo precipitado hoje, qualquer flexibilização, ela pode gerar o desencadear de várias ações de pessoas que não vão compreender essa limitação. Porque ou elas entendem que realmente é grave, o discurso tem que ser da pessoa mais simples, que tem um padrão mais alto, né, dentro do Brasil e internacionalmente falando, tem que ser na mesma direção. Nós precisamos combater o vírus dessa maneira. Essa é a mais adequada, é a única forma que nós temos. Não existe plano A, ou B ou C. Existe um risco muito grande de, aí sim, flexibilizando, se contrai mais pessoas ficam contaminadas, mais pessoas ficam doentes, a gente perde o controle e vai ter que, daqui a 2 semanas, declarar o quê? O isolamento radical. Porque as pessoas perderam tempo
discutir, vamos fazer o vertical, o horizontal. Não, gente. Já o horizontal é o mais adequado por um período. E o que acontece? São Paulo hoje prorrogou até o dia 22 o isolamento de abril, né? Houve prorrogação para uma nova revisão lá no dia 22. E mesmo assim eles ainda falam em isolamento radical, porque a situação lá é caótica. As pessoas porque não têm também noção demoraram, né? Porque demorou também para tomar atitude o governo de São Paulo. Enquanto Santa Catarina já estava no reforço, no segundo decreto para prorrogar a quarentena, São Paulo estava decretando a primeira numa quarta-feira. Tá? Então, isso, quer dizer... imagina a força econômica de São Paulo contra o governo também, né? É pesado essa pressão tomar essa existe. atitude. Essa pressão pesado. existe. Essa pressão existe. É pesado, a decisão é muito difícil para o governador, é muito difícil para um prefeito. Eles não tomam... Não é porque são bonzinhos. É isso que as pessoas têm que perceber. Eles tomam essas decisões difíceis e é muito difícil de prejudicar a economia, Roberto. A gente sabe o seguinte, existe uma projeção que hoje a gente está próximo de 12 milhões de desempregados. Se nada for feito de forma mais efetiva, a gente pode pular para 17 milhões de pessoas daqui a 3 meses. É um salto significativo. Então, é difícil, mas é uma situação necessária, porque se daqui a gente joga com uma previsão um pouco catastrófica de 17 milhões, né, daqui a 3 meses, mas se tiver que tomar atitude errada agora, não se mantiver o isolamento, o que pode acontecer? Isso se prorrogar para os 6 meses e não entrar só 5 milhões e sim 10. Sem contar que essa projeção de 6 meses também, Janine, vale para aqueles países que já estão vivendo a doença há mais tempo, a epidemia ou pandemia, como queiram, quando se espalha por vários países, e eles projetam que só daqui a 6 meses devem se livrar do vírus e começar a juntar os cacos dos prejuízos econômicos. Guido Schwartzman, que país segura isso? Que país suporta isso? Olha, Roberto, eu acho que assim é difícil a gente ter certeza como os países vão sobreviver. O fato é que países não quebram, não fecham, né? Eles se endividam, mas vão continuar existindo. O problema é a que preço, né? Essa sobrevivência. Acho que dentro do contexto latino-americano, o Brasil tem uma leve vantagem, apesar da forma como vem sendo discutida as medidas, né? Ironicamente, quando o Brasil apostou no modelo político-econômico mais liberal, foi justamente quando mais se precisou do Estado, e talvez diante dessa realidade, essa política um pouco mais liberal não tinha um plano B na necessidade de precisar de um Estado mais forte. Então, foi uma coisa assim que colocou em xeque um pouco o sistema. Como é que seria, por exemplo, agora, se as empresas distribuidoras de energia fossem todas estatais, se as empresas que distribuem água fossem todas privadas, como é que seria, né, a assistência, o rolamento de dívidas para as pessoas mais desassistidas, se todo esse serviço fosse privado, dando um exemplo das nossas rodovias que estão pedagiadas até o momento, cobrando pedágios, né? Então, e concessionadas, né? Será que se todo o sistema de energia e água, para citar 2 exemplos que numa política liberal poderiam estar completamente privatizadas, neste momento estariam assistindo aqueles que mais necessitam, rolando, né, a fatura para um pagamento um pouco mais parcelado ou até, eventualmente, um perdão dessa dívida no curto prazo, por 2 ou 3 meses? São debates que o mundo vai ter que se impor, países vão ter que se impor, e eu acho que a Janine colocou bem, né? O dinheiro do Estado, nesse momento, vai ser fundamental para ditar o ritmo em que vai acontecer essa retomada ou não. Porque, de fato, a economia sozinha não parece que vai ter todos os instrumentos necessários para se autorregular ao ponto de colocar as coisas nos eixos. E, no intervalo, a gente falava uma questão que, para quem está nos assistindo nesse momento, talvez não passou, de que o modelo econômico no mundo, ancorado na produção, principalmente toda na China, né, nessa manufatura chinesa, e a gente, um produtor de insumos
para eles depois nos devolverem industrializado, também colocou em xeque o nosso modelo muito mais baseado em serviços, que agora estão tendo que ser retomados gradativamente, sem capacidade de retomar o fôlego, e muitas das nossas indústrias tendo que pivotar o seu modelo de negócio para poder suprir o mercado interno com EPIs, com respiradores. O bom exemplo catarinense é que, felizmente, Santa Catarina distou um pouco dessa realidade nacional baseada em serviço e tem, sim, boas indústrias que são, inclusive, capazes de fazer essa transferência de conhecimento e provocar, talvez, uma pequena reação para a gente ter um melhor enfrentamento dessa pandemia aí nos próximos meses. Mas tudo ainda é muito especulativo, né? Do que será esse mundo pós-Covid, né? Pois, aproveitando esta palavra, né, provocação, eu vou provocá-los no próximo bloco e perguntar para vocês o seguinte: qual é o melhor modelo de saída? Será que a grande palavra mundial, neste momento, não é mesmo reflexão? Nós voltamos daqui a pouco com edição extra. Até já. Edição extra aqui na TVAL tratando do combate ao coronavírus. A Assembleia Legislativa tomou várias decisões, muitas delas inclusive contestadas pelo governo do Estado. Aqui a gente tem que fazer uma distinção. A gente não está falando só de executivo. Quando a gente fala de governo do Estado, a gente está falando de toda a estrutura, dos 3 poderes, dos órgãos com autonomia financeira, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas do Estado. Mas neste ponto, em especial, foi o Executivo, governador Carlos Moisés da Silva, que já acena Janine Alves, com o fato de ter que vetar um dos pontos daquele projeto que prorrogou o ICMS, já foi tema de nossa conversa, mas que, para esclarecer bem as pessoas, já que o Simples Nacional prorrogou a parte do ICMS por 3 meses, não seria absolutamente claro que o Estado também o fizesse, mesmo que o argumento do governador é de que muitas empresas de alguns segmentos que continuaram a trabalhar também seriam beneficiadas com essa medida. E cabe a questão do esclarecimento. Ele deduziu que isso ia acontecer, né? Mas para o empresário, se ele for consciente, ele vai continuar pagando. Simples assim. E eu acredito que a medida, nesse momento, é preservar, sim, as empresas, né? Só que a gente sabe que o governo sofre com o caixa. Já desde que esse governo assumiu, o caixa é muito alto, é muito limitado, né? E eu acredito que também algumas discussões que foram feitas em âmbito estadual, por exemplo, a questão do incentivo fiscal, que é um ônus extremamente grande no orçamento total do governo, chega a 25 aproximadamente, talvez até um pouco mais, de todo o global, é de incentivo fiscal para as empresas. É um dinheiro que não entra no caixa do governo. Exato. Então, não é o momento de se repensar isso, até porque o incentivo nem sempre foi dado com base na questão técnica de geração de emprego e de impacto na economia. Porque quando isso é feito, né, o estudo, eu vou incentivar esse segmento, por quê? Porque ele traz um retorno do número X de empregos, número X de pessoas indiretas vão ser atingidas. Não, muitas vezes não tem esse estudo. Ou seja, foi simplesmente dado incentivo sem um retorno socioeconômico necessário. O governo do Estado admite que não sabia a quantas empresas e a quantos segmentos concedia o incentivo fiscal. Era uma coisa amadora, né? Vamos dar um nome. Eu particularmente mergulhei nos números, Roberto. Como economista, né, eu fiz um estudo e vi que realmente é inviável para o Estado manter esse nível de incentivo fiscal. Mas a indústria não cede. Ao mesmo tempo que ela não cede, ela levantou a bandeira da reforma da Previdência para reduzir e reforma trabalhista, reduzindo os direitos dos trabalhadores. Então, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Não, agora a gente tem que buscar uma situação conjunta. E eu acho que é interessante o seguinte, vamos entrar numa questão do cenário, né? O mundo já se livrou de 2 grandes guerras, de muita destruição. Cidades inteiras, países inteiros foram destruídos. Certo? Materialmente destruídos. E o que a gente vê é o seguinte, reconstrução. Esses países se reinventaram através do turismo, se reinventaram através da indústria,
formaram uma população, fortaleceram a educação, né? Enfim, é isso que a gente precisa ver agora. Só que a saúde vai ter que ser prioridade daqui para frente. Não Porque, só Roberto, discurso, também, né? Não só discurso. não é, eu fiz outro mergulho, até ter uma vida acadêmica, nas bases de dados internacionais para ver a origem do coronavírus e dessa infecção no pulmão profunda, né, que ele causa. A preocupação já vem de artigos publicados de 2002, 2003. Eu tive em mãos, eu li um artigo de 2014 que dizia exatamente o seguinte, que essa infecção já dava a questão do coronavírus, né? Ela seria muito grave e um atentado à humanidade, Roberto. Olha só. No resumo do trabalho, na primeira página, 2014, 2010, a partir de 2010 começa a acelerar o número de publicações, tá? A preocupação já era grande, a gente está no Covid-19, tem muita história aqui para trás. Então, assim, ó, saúde não é prioridade, a economia não pensa em, eu vou evitar uma catástrofe. Por quê? Porque a catástrofe não existe, não tem interesse econômico. Sim. Mas agora ela se colocou. Agora colocou. Exatamente. Mas eu vem diria essa o seguinte, ponderação. Para fazer uma digressão, na realidade, a palavra prioridade foi substituída em vários sentidos pela palavra necessidade. Agora não existe mais só a prioridade, existe a necessidade de resolver o problema e parar com aquele discurso ideológico, né? Todos os lados nessa questão, direita, esquerda, centro, se posicionam como se fosse meramente mais um argumento ideológico para se debater, e nós estamos falando de um vírus. E lembrar que as bactérias estão neste planeta bem antes da existência do ser humano, né? Roberto, e um detalhe importante é o seguinte, as outras doenças não terminaram por aqui. O sarampo ainda é uma ameaça, H1N1 é uma ameaça. Febre amarela continua matando em Santa Catarina, já matou 2. Eu vi um caso hoje de alguém que fez um escândalo. Mas como que o governador colocou o piscineiro como um trabalho essencial? Gente, se a piscina não estiver limpa, ela vai criar mosquito e mosquito dá dengue. Vê uma imagem do Google aéreo, só para ver quantas piscinas vai encontrar só em Florianópolis e se estender para outras cidades do estado. Então parece que é uma mordomia, alguma coisa que... Não, é necessário e essa medida foi correta, porque o piscineiro não tem contato com a família. Guido Schwartzman, a Assembleia Legislativa, assim como o Congresso Nacional, optou por fazer sessões virtuais, né? Retirando inúmeros assessores e os próprios deputados do convívio na Assembleia, que também é um lugar de trânsito, né? Muita gente ia à Assembleia, desculpem até a expressão, para encher o saco dos deputados, né? E isso é verdadeiro. Você acha que esse modelo pode ser aplicado em grande escala, mesmo depois que o vírus deixar? Porque nós vimos aí sessões nas segundas, sessões nas quintas, sextas-feiras, dias que normalmente não acontece sessão legislativa. Olha, Roberto, eu acho que a realidade do Covid trouxe disrupção para todo mundo, né? O não dá foi substituído pelo como fazer, né? E esse é um bom exemplo, um exemplo de como se adaptou muito bem feito, né, a questão das sessões virtuais. Eu não acho que ele vai ser um substitutivo completo para as sessões em plenário, porque, afinal, a democracia, né, a democracia do jeito que foi forjada no mundo tem um ritual, e esse ritual ainda precisa ser seguido para muitas coisas, mas, de fato, muito do que se cobrou e que se cobra e aí eu não falo só do legislativo, falo até de tribunais de justiça, por exemplo, e de muitos segmentos da iniciativa privada até, inclusive, que precisam da celeridade. E esses mecanismos digitais que permitem que os processos sejam agilizados através dessa nova ferramenta, dessa nova forma de deliberação das coisas, eu acho que isso vai ser muito produtivo. Um exemplo, as comissões, por exemplo, de que forma talvez esses gabinetes virtuais, essas reuniões virtuais possam agilizar a execução de comissões para a tramitação de projetos, para, por exemplo, julgamento ou a conciliação de partes no Tribunal de Justiça,
ou até para a questão da medicina, né? Nós vimos que o Conselho de Medicina, por exemplo, para a gente não personalizar, né, no Legislativo, eu particularmente acho que o Legislativo aqui, só fazendo um pequeno parênteses, tem assumido um protagonismo de papel moderador muito importante nesse Brasil. Então, isso tem que ser registrado. Acho que o modelo de votações virtuais vem para trazer agilidade, sem substituir completamente a plenária quando ela for necessária. E, da mesma forma, por exemplo, a questão da medicina, né? O Brasil, carente de médicos no interior, hoje vai poder repensar essa questão das consultas médicas à distância com muito mais facilidade, porque esse momento nos exigiu mostrar de que é sim possível, né? Fazer isso, porque agiliza, porque dá celeridade, porque dá acesso. Às vezes é uma coisa que não estava distante porque precisava da presença física, né? Bom, nós vamos agradecendo a presença da Janine Alves, doutora, economista, e do nosso colega jornalista Guido Schwartzman. Você não está louco em casa, não é efeito do coronavírus, mas eles realmente trocaram de posição, tá? Por uma questão de contato, né? Conexão. Um foi para um lado e o outro para o outro. Isso é bom porque nenhum deles ficou na direita e na esquerda o tempo inteiro, né? Ficaram num misto. Isso é importante até para se debater o coronavírus, nós que estamos fazendo parte aqui da TVA neste momento. Eu agradeço a presença dos dois, a sua companhia também, e dizer que esse debate não acaba agora, vai se perdurar por algum tempo, tomara que com a vitória do bom senso. Muito obrigado para vocês e nós voltamos em uma próxima oportunidade com edição extra. Um grande abraço e até lá.